Você já parou para pensar no que acontece quando a vida perfeita que você construiu simplesmente desmorona? Quando tudo que você acreditava ser real vira fumaça na sua frente. Pois, essa é a história de uma mulher que descobriu da pior forma possível que seu conto de fadas era na verdade um pesadelo bem planejado. E cara, o que ela fez depois disso vai te deixar de queixo caído. Chloe Thorne tinha literalmente tudo. Marido rico, casa dos sonhos, bebê a caminho. Sabe aquelas vidas que a gente vê no Instagram e pensa, nossa, queria ser ela. Então, era exatamente isso. Até que uma terça-feira chuvosa mudou absolutamente tudo. Uma foto. Foi só isso que bastou. Uma simples fotografia que chegou no celular dela mostrou uma verdade brutal. O marido dela, Marcos, aquele homem que ela amava de verdade, estava num restaurante caríssimo com uma supermodelo internacional. E não era uma reunião de negócios, não, viu? A mão dele estava por cima da mão dela. O olhar era daqueles que não mentem. Sabe quando você simplesmente sente? Naquela mesma noite, Chloe desapareceu. Sumiu. Evaporou. Deixou só a aliança de casamento em cima do travesseiro e um bilhete de 3 linhas que ia transformar a vida do Marcos num verdadeiro inferno. Porque o que ela descobriu depois da foto foi muito, muito pior do que uma simples traição. Vamos voltar um pouquinho no tempo para você entender direitinho como tudo começou. Chloe sempre acreditou que felicidade era algo que você constrói, sabe? Tijolo por tijolo, dia após dia. E ela tinha construído uma vida linda em Washington DC com Marcus Thorne, um CEO bilionário super bem-sucedido de uma empresa de tecnologia que estava bombando. O cara era o pacote completo. Inteligente, ambicioso, charmoso. Ela se sentia a mulher mais sortuda do mundo. Grávida de 7 meses da primeira filha deles, que iam chamar de Olivia, Chloe passava os dias decorando o quartinho do bebê e trabalhando como consultora pro Smithsonian. Ela tinha aquela vida equilibrada que todo mundo busca, entendeu? Carreira, família, amor, tudo encaixado perfeitamente. Mas aí vem aquela terça-feira maldita. Marcos ligou no meio da tarde dizendo que ia se atrasar. Reunião de última hora, fusão importante, o papo de sempre. E Chloe? Ela entendeu, né? Sempre entendia. Fez um chá, pegou um livro, preparou-se para uma noite tranquila em casa. Só que daí, ping. Uma mensagem da Samantha, amiga dela. Era uma foto meio tremida, tirada de longe num restaurante super exclusivo chamado Luciel. E quando Chloe abriu a imagem, cara, o mundo dela parou. Literalmente parou. Ali estava o Marcos. Não numa sala de reuniões. Não fechando negócio nenhum. Ele estava inclinado sobre uma mesa, olhando nos olhos de uma mulher deslumbrante. Isabella Rossi. Supermodelo internacional. Aquele tipo de mulher que você vê em outdoor e pensa, gente, essa pessoa é real. E a mão dele estava em cima da mão dela. O jeito que ele olhava para essa mulher era algo que Chloe não via direcionado para ela há meses. O celular escorregou da mão dela e bateu no chão de mármore. O barulho ecoou pela casa vazia como um tiro. Naquele momento, tudo fez sentido. Todos os atrasos. Todas as viagens de negócios. Todos aqueles beijos distraídos, apressados. As peças se encaixaram formando uma imagem que ela não queria ver, mas não podia mais ignorar. Sabe o que é mais louco? Ela não chorou. O choque foi tão grande que ela ficou tipo, congelada por dentro. Só conseguia pensar na filha que estava na barriga dela. Pensava, eu não vou criar minha filha numa mentira. Não vou ser aquela esposa que engole sapo e finge que tá tudo bem. Quando Marcos chegou perto da meia-noite, todo sorridente, soltando aquele papo de que dia cansativo, ela mal conseguiu olhar para ele. O cara era um estranho completo usando a máscara do marido dela. Ele tentou dar um beijo nela, mas Chloe virou o rosto. Marcos percebeu que tinha algo errado, mas ela só disse que estava cansada. E foi ali, naquele exato momento, que ela tomou a decisão mais importante da vida dela. Ela não ia confrontá-lo. Não ia fazer escândalo. Não ia dar a ele a chance de mentir, de manipular, de usar aquela lábia toda para convencê-la de que ela estava maluca ou exagerada. Não. Ela ia simplesmente desaparecer. E levar junto o bem mais precioso dele, a filha. Agora, presta atenção no que aconteceu nas próximas 36 horas. Porque isso aqui foi praticamente um filme de espionagem. Chloe entrou no que eu chamo de modo operação especial. Enquanto Marcos dormia feito uma pedra, achando que estava tudo sob controle, ela executava um plano que ia fazer qualquer detetive se orgulhar. Primeira parada, o cofre dele no escritório. A senha, o aniversário dela. A ironia, né? Lá dentro tinha dinheiro vivo para emergências. $50.000.
Ela pegou tudo. Afinal, era uma emergência mesmo. Depois, ela usou o notebook para comprar 3 passagens de ônibus com nomes falsos. Uma para Miami, outra para Chicago, outra para Seattle. Sabia que Marcos ia contratar os melhores investigadores do mercado e que a primeira coisa que eles iam fazer era rastrear compras de passagens. Essas 3 eram só para jogar areia nos olhos deles. Entendeu? Iscas falsas. O plano real dela era muito mais simples e inteligente. Ela arrumou uma mochila básica com roupas simples, vitaminas pré-natais, cópias dos exames médicos dela e, aqui vem a parte mais esperta, um celular descartável que ela tinha comprado há um mês pagando em dinheiro num 7-Eleven qualquer. Porque sim, Chloe já desconfiava há tempo. Um dia o Marcos chegou em casa cheirando um perfume que não era dela. Chanel número 5. O perfume favorito da Isabela. Foi ali que ela começou a se preparar, mesmo sem ter certeza ainda. Instinto feminino, sabe como é. Mas a parte mais difícil foi o que ela fez no quarto deles. Ela tirou a aliança de platina e o anel de noivado de 5 quilates do dedo. A pele embaixo estava pálida, marcada. A marca de uma promessa quebrada. Colocou as joias em cima do travesseiro dele, bem onde a cabeça ia encostar. E deixou um bilhete. Simples. Direto. Devastador. Vi a foto. Sei sobre o Luciel. Não me procure. Você não vai me encontrar. Ela deu uma última olhada na casa. A porta do quartinho do bebê estava entreaberta, o luar iluminando o berço vazio. Uma onda de tristeza tão profunda bateu nela que quase a derrubou. Mas ela colocou a mão na barriga, sussurrou: agora somos só nós duas, pequena, e eu vou te proteger, e saiu pela porta da frente. Desapareceu na madrugada de Georgetown e nunca mais olhou para trás. Marcos acordou com o silêncio. Estranho, porque Chloe sempre acordava primeiro, o cheiro de café já tomando conta da casa. Ele esticou a mão pro lado dela da cama e sentiu o lençol frio. Foi quando os dedos dele tocaram as joias. Sentou na cama num pulo, o coração disparado. Viu o bilhete. E cara, quando ele leu aquelas 2 linhas, o sangue sumiu do rosto dele. Luciel. Alguém sabia. Não importava quem. O muro que ele tinha construído com tanto cuidado entre as 2 vidas dele tinha desmoronado completamente. O pânico tomou conta. Ele saiu correndo pela casa gritando o nome dela. Chloe. Chloe. Isso é um mal-entendido. A voz dele ecoava nos cômodos vazios. O carro dela estava na garagem. O guarda-roupa cheio. Mas o celular, a carteira, ela mesma, tudo tinha sumido. Quando ele entrou no quartinho do bebê e viu aquele berço vazio esperando por uma criança que talvez nunca fosse morar ali, um terror genuíno atravessou ele. Isso não era uma esposa irritada saindo de casa por uns dias. Isso era calculado. Isso era eliminação completa. A primeira ligação dele não foi para a polícia. Foi pro Gavin Price, um ex-agente do FBI que agora comandava a firma de segurança privada mais discreta e implacável de DC. O tipo de cara que resolve problemas pros poderosos. Gavin, é o Marcus Thorne. Tem uma situação grande. A voz dele estava tremendo de um jeito que ele não sentia desde que a empresa quase faliu anos atrás. Minha esposa sumiu. Sumiu tipo ela te deixou ou sumiu tipo desaparecida? A voz do Gavin era rouca, sem emoção nenhuma. Ela deixou um bilhete. Acha que descobriu algo. Marcos não conseguiu falar o nome da Isabela em voz alta. Ela está grávida de 7 meses, Gavin. 7 meses. Encontra ela. Não me importa o quanto custe. Sem polícia. Ainda não. Isso precisa ficar discreto. Minha empresa está para fechar uma fusão bilionária. Qualquer escândalo público pode acabar com tudo. Encontra ela. Desligando o telefone, Marcos andava de um lado pro outro no escritório como um animal enjaulado. O medo que ele sentia pela Chloe e pelo bebê era real, uma dor crua e roendo por dentro. Mas misturado com isso tinha um terror gelado e egoísta por ele mesmo. Pela reputação dele. Pela fusão de bilhões de dólares. Pelo império que ele construiu do zero. Tudo dependia da imagem do Marcus Thorne, o gênio estável, o homem de família. Uma esposa grávida fugindo era um pesadelo de relações públicas que podia custar tudo para ele. Ele tinha que trazê-la de volta. Ia se desculpar, implorar, comprar joia nova, casa nova, o que fosse preciso. Só precisava encontrá-la primeiro. Grande erro dele, subestimar a Chloe. Ele achava que estava lidando com um coração partido. Não tinha ideia de que estava enfrentando uma mente brilhante que conhecia todos os segredos dele e agora estava usando o próprio manual implacável dele contra ele mesmo. Chloe sabia que as primeiras 48 horas eram cruciais.
Chamou um táxi 2 quarteirões longe de casa e pagou em dinheiro para ser deixada na Union Station, a estação de trem. Lá dentro, ela se misturou na multidão anônima da manhã, a barriga de grávida escondida debaixo de um casaco largo, um gorro simples cobrindo o cabelo. Mas ela não embarcou em trem nenhum. Saiu por uma porta lateral, andou mais 6 quarteirões e pegou outro táxi. Dessa vez para um motel vagabundo que só aceita dinheiro num canto esquecido de Arlington, Virgínia. Pagou uma semana adiantado usando o nome Jane Smith. O quarto cheirava a cigarro velho e desespero, um universo de distância dos lençóis egípcios e sabonetes artesanais dela. Era perfeito. Assim que entrou, ligou o celular descartável e fez sua primeira e única ligação. Frank, sou eu. Consegui sair. A voz do outro lado era rouca e calejada. Ótimo. Tá bem, garota. Vou sobreviver, Chloe disse, a voz tremendo um pouco. Você organizou tudo. O chalé tá pronto. Lugar sossegado na zona rural da Pensilvânia. Paguei 6 meses adiantado. O dono acha que você é uma escritora fazendo um livro. O carro tá no estacionamento de longa permanência do aeroporto de Dulles, no nome que você me deu. Chave na caixinha magnética embaixo do paralama do motorista. Frank Miller era um policial aposentado que virou investigador particular. Chloe tinha contratado ele há um mês, no dia que encontrou o recibo do Chanel. Enquanto Marcos estava cortejando a amante dele, Chloe estava silenciosamente usando o fundo fiduciário considerável que a avó deixou para ela para investigar o próprio marido. Frank vinha alimentando ela com um fluxo constante de informações, contas de hotel, reservas de restaurante, transferências bancárias para uma empresa fantasma que era dona do aluguel de um apartamento de luxo em Sorro. O apartamento da Isabella Rossi. A foto do Luciel foi só a confirmação final e devastadora. O segundo pacote, Chloe perguntou. Entregue na caixa postal hoje de manhã, Frank confirmou. Tem tudo que você pediu. Cópias dos extratos das contas offshore do Thorne, as transferências de ativos antes da fusão, tudo. É sujo, Chloe. Mais sujo do que você imaginava. Eu sei, ela sussurrou. Obrigada, Frank. Por tudo. Fica segura, garota. Ele vai revirar céu e terra para te encontrar. Ele estava certo. Gavin Price e a equipe dele desceram na residência dos Thorne tipo um time das forças especiais. Discretos, eficientes e tecnologicamente aterrorizantes. Vasculharam a casa em busca de escutas, clonaram discos rígidos e começaram a construir um perfil digital da Chloe mais detalhado que a própria memória dela. Ela é esperta, Gavin disse pro Marcos depois de 12 horas de trabalho intenso. Ele era um homem compacto e impecavelmente vestido na casa dos 50 anos, com olhos frios e inteligentes. Ela comprou 3 passagens de ônibus saindo da Union Station para te despistar: Miami, Chicago, Seattle. Todas pagas com cartão pré-pago comprado em dinheiro uma semana atrás. Mas não tem imagem de vigilância dela embarcando em nenhum deles. Então onde ela está? Marcos exigiu, a paciência dele desgastada até o limite. Ela foi para algum lugar perto, Gavin disse, abrindo um mapa no tablet. Usou dinheiro. Provavelmente está no motel em algum lugar por perto, esperando o calor inicial passar antes de fazer o movimento de verdade. Estamos puxando filmagens de caixa eletrônico e câmera de trânsito num raio de 80 quilômetros. Mas é como procurar agulha num palheiro feito de outras agulhas. A equipe do Gavin também identificou uma série de pagamentos do fundo pessoal da Chloe nos últimos meses. Quantias significativas pagas para uma entidade chamada Investigações Miller. Frank Miller, Gavin disse, o tom dele ganhando um respeito profissional. Detetive particular old school, ex-polícia de homicídios. Cara reto como uma flecha e 2 vezes mais teimoso. Ela não só fugiu, Marcos. Ela estava planejando. Ela contratou o próprio investigador semanas atrás. A notícia atingiu Marcos como um soco físico. Isso não foi um ato emocional impulsivo. Isso foi uma retirada estratégica premeditada. Ela estava investigando ele. Enquanto ele mentia na cara dela, ela estava reunindo inteligência. Um medo mais profundo que qualquer coisa que ele já sentiu começou a se instalar. O que mais ela sabia? Os pensamentos dele foram interrompidos por uma ligação. Era Isabella. Marcos, querido, ela ronronou, a voz dela uma carícia sedosa. Não tenho notícias suas. Está tudo bem? Você parecia tão tenso ontem à noite. Marcos apertou a ponte do nariz, uma dor de cabeça pulsando atrás dos olhos. Agora não é uma boa hora, Isabella. Não seja assim, ela disse com um biquinho brincalhão na voz. Eu só estava pensando no nosso futuro quando sua situação for resolvida. Encontrei a vila mais perfeita na Toscana.
A forma casual com que ela descartou a Chloe como uma situação mandou uma onda de raiva branca através dele. Essa mulher, por quem ele arriscou tudo, estava falando de imóveis enquanto sua esposa grávida estava desaparecida. Pela primeira vez, ele viu uma rachadura na fachada perfeita e linda dela. Viu a ambição fria e calculista por baixo. Tenho que ir, ele disse abruptamente e desligou antes que ela pudesse responder. Virou de volta para o Gavin. Encontra esse Frank Miller. Descobre o que ele passou para ela e encontra minha esposa. Dobra sua taxa, triplica, não me importo. Só traz ela de volta. Mas Chloe não estava esperando para ser encontrada. Sob o manto da escuridão, ela saiu do motel de Arlington, pegou uma série de táxis até o aeroporto internacional de Dulles e localizou o Ford Taurus 2010 que o Frank tinha deixado para ela. Era um mundo de distância da Tesla usual dela, mas era maravilhosamente anônimo. Enquanto entrava na rodovia, seguindo norte pela vastidão escura e enorme da paisagem americana, ela sentiu uma sensação aterrorizante e estimulante de liberdade. Ela não era mais Chloe Thorne, a esposa do milionário. Ela era um fantasma no sistema, uma mãe protegendo a filha. E ela estava apenas começando a revidar. Enquanto Chloe estabelecia uma existência silenciosa e espartana num chalé isolado na Pensilvânia, o mundo do Marcus estava se contraindo numa panela de pressão feita por ele mesmo. A fusão com a Omnicorp estava nos estágios finais delicados, e o CEO, um titã esperto do dinheiro velho chamado Robert Kensington, tinha pedido um jantar. Uma coisa de conhecer a família no Chevy Chase Club. O Kensington é muito ligado em valores familiares, Marcus explicou para Isabella pelo telefone, o desespero na voz dele mal disfarçado. Ele quer conhecer a Chloe. Eu disse para ele que ela estava fora da cidade visitando uma tia doente. Preciso que você me substitua. Você quer que eu finja ser sua esposa? A voz da Isabella estava afiada, carregada com algo que soava como triunfo. Não, claro que não. Só seja minha parceira pela noite. Vamos dizer que somos recentemente noivos depois de uma separação discreta. É bagunçado, mas é melhor do que eu aparecer sozinho depois de ter falado maravilhas da minha vida familiar estável pelos últimos 6 meses. Isabella concordou, talvez entusiasmada demais. O jantar foi um desastre. Isabella, vestida num vestido vermelho ousado que era totalmente inapropriado para o clube conservador, dominou a conversa. Ela falou dos desfiles de Paris, dos amigos celebridades, do desdém dela pela caretice da política de DC. Ela corrigiu Marcus numa história sobre a própria fundação da empresa dele e casualmente mencionou o desejo dela de mudar a sede da Aura para uma cidade mais vibrante tipo Los Angeles. Marcus observou o sorriso do Robert Kensington ficando mais apertado, a postura dele mais rígida. Ele viu o negócio, o resultado de 2 anos de trabalho, escorrendo pelos dedos. Ele estava olhando para Isabella, realmente olhando, e vendo a mulher que o investigador dele estava descobrindo. O relatório do Gavin Price tinha chegado na mesa dele naquela manhã, e era arrepiante. Isabella Rossi não era só uma modelo. Ela era uma predadora especializada em homens ricos e poderosos. Os 2 relacionamentos anteriores dela tinham terminado com ela recebendo presentes de despedida significativos, um apartamento em Miami, participação controladora num pequeno selo de moda. Ela tinha um histórico de vazar informações prejudiciais sobre os ex-amantes dela para repórteres de tabloides quando os acordos não eram do agrado dela. Ela não está apaixonada por você, Marcus, Gavin tinha dito sem rodeios. Ela está apaixonada pelo seu portfólio de ações, e ela tem sido desleixada. Rastreamos uma série de e-mails criptografados entre ela e um notórios vendedor descoberto, um cara chamado Alistair Finn. Parece que eles estão planejando vender ações da Aura descoberto pouco antes da fusão ser anunciada, depois vazar uma história sobre seus problemas conjugais para derrubar o preço. Ela não é só sua amante. Ela está te armando para sabotagem corporativa. As peças do quebra-cabeça se encaixaram com uma clareza nauseante. As perguntas constantes dela sobre as finanças da fusão, os encontros acidentais com membros do conselho, a insistência dela em ser vista com ele em público, tudo fazia parte de um plano. O Luciel não tinha sido um jantar romântico aleatório. Tinha sido um movimento calculado para ser vista, para criar exatamente a evidência que tinha expulsado a Chloe. Depois do jantar desastroso, Marcus confrontou ela no carro. O que foi aquilo lá dentro, Isabella? Você estava praticamente planejando o funeral da empresa. Eu estava apenas sendo honesta, querido, ela disse, examinando as unhas. A Aura precisa de uma perspectiva nova. Sua perspectiva está ultrapassada. E o que dizer dos seus e-mails com Alistair Finn? Marcus disse, a voz dele perigosamente baixa. Isabella congelou.
A cor sumiu do rosto dela. Eu não sei do que você está falando. Não minta pra mim, ele rosnou, a força total da raiva dele finalmente liberada. O Gavin Price tem tudo. As mensagens criptografadas. A conta offshore que você abriu nas Ilhas Cayman. Você ia me arruinar. A compostura dela despedaçou. A modelo sofisticada tinha ido embora, substituída por um animal encurralado. Você merecia. Você me enrolou por 1 ano, me escondendo tipo algum segredo sujo, prometendo que ia deixar sua esposinha entediante. Um homem como você deveria ter uma mulher como eu no braço dele, não alguma curadora qualquer. Eu estava pegando o que me era devido. Marcos olhou para ela, a ilusão e o veneno nas palavras dela lavando sobre ele. Ele tinha explodido a própria vida, perdido a esposa e a filha por uma vigarista transacional barata num vestido de grife. O alto ódio era uma sensação física de sufocamento. Sai, ele disse, as palavras mal sendo um sussurro. O quê? Sai do meu carro. Agora. Ele encostou numa rua escura com árvores. Ela olhou para ele incrédula, depois o rosto dela se torceu numa máscara de ódio puro. Você vai se arrepender disso, Marcos. Vou em todo jornal, todo blog. Quando eu terminar, Marcos Thorne vai ser sinônimo de piada. Ela saiu e bateu a porta. Marcos saiu dirigindo sem olhar para trás, o som dela gritando xingamentos desaparecendo atrás dele. Ele tinha apagado um fogo, mas sabia que o verdadeiro inferno ainda estava por vir. Porque longe, no chalé quieto dela, Chloe estava lendo um relatório muito diferente do próprio investigador dela. Não era sobre amantes ou dicas de ações. Era sobre uma empresa fantasma no Panamá, transferências ilegais de ativos projetadas para desvalorizar a Aura Innovations antes da fusão com a Omnicorp, e um padrão de fraude financeira que não só podia matar o negócio, mas mandá-lo para a prisão. Ela não estava só se escondendo. Ela estava construindo um caso. E ela estava prestes a se tornar a acusação, juíza e júri da vida inteira dele. O primeiro tremor atingiu na segunda-feira seguinte. Um artigo anônimo e altamente detalhado apareceu no The Gilded Leash, um blog financeiro nichado mas influente comandado por uma jornalista investigativa chamada Brenda Hart. O post, intitulado Podridão Votada no Núcleo da Aura Innovations, apresentou uma série de alegações condenatórias sobre desmonte de ativos pré-fusão, citando contas offshore e empresas fantasmas com uma precisão que sugeria uma fonte interna. Não mencionou o Marcos pelo nome, mas não precisava. A ação, que estava disparando em antecipação da fusão, caiu 12 pontos na primeira hora de negociação. Marcos estava no escritório dele, uma verdadeira sala de guerra com seus advogados e o Gavin Price. O telefone dele vibrava sem parar com ligações dos membros do conselho e de um Robert Kensington em pânico. É ela, Marcos disse, a voz dele sem emoção. Tem que ser ela. Aquele P. Frank Miller deve ter desenterrado tudo isso para ela. A jornalista Brenda Hart é um fantasma, Gavin relatou, rolando por uma tela de dados. Trabalha inteiramente através de canais criptografados. Ninguém conhece a verdadeira identidade dela. Seja quem for a fonte, eles são espertos e estão cobrindo os rastros. O artigo foi só o primeiro ataque. Alguns dias depois, uma segunda matéria caiu. Essa era mais pessoal. Detalhava os gastos extravagantes num apartamento no Sorro e num Porsche novo, tudo rastreado de volta para uma holding financiada pelo Marcos e ligou as propriedades a Isabella Rossi. Pintou um quadro sórdido de fundos corporativos sendo usados para financiar um caso luxuoso. O conselho de diretores convocou o Marcos para uma reunião de emergência. O ar na sala estava grosso com acusação e medo. Que diabos está acontecendo, Marcos? Exigiu Lawrence Schultz, o membro mais velho do conselho e um mentor de uma época. Nossa ação está em queda livre. A SEC começou a farejar por aqui, e agora eu estou lendo sobre suas indiscrições pessoais em blogs financeiros. Robert Kensington está prestes a puxar o plug de todo o negócio. É uma campanha de difamação, Marcos insistiu, a voz dele soando fraca até para os próprios ouvidos. Uma fabricação por uma parte ressentida. É fabricação que sua esposa grávida está desaparecida há mais de 2 semanas. Schultz retrucou. A pergunta pairou no ar, fria e afiada. O segredo tinha vazado. Os sussurros tinham virado um rugido. Enquanto isso, na Pensilvânia, Chloe assistia às consequências do seu santuário quieto. Ela sentia uma satisfação sombria, mas nenhuma alegria. Isso não era sobre vingança. Era sobre justiça. Era por cada mentira que ele tinha contado, cada vez que ele tinha beijado ela enquanto cheirava ao perfume de outra mulher. Frank tinha descoberto um nível de criminalidade que ela nunca tinha suspeitado.
Marcus não era só um adúltero. Ele era um criminoso disposto a fraudar os próprios acionistas e o Robert Kensington para enriquecer a si mesmo. A vida dela tinha encontrado um novo ritmo quieto. Caminhadas matinais pela floresta, o ar fresco e limpo. Refeições simples, lendo por horas na frente da lareira de pedra. Ela tinha check-ins regulares com uma parteira local numa cidade próxima usando a nova identidade dela, Catherine Kate Miller. O Frank tinha criado um histórico impecável para ela. Mas a solidão era uma faca de dois gumes. À noite, o medo se infiltrava. O Marcus poderia encontrá-la. O que ele faria se encontrasse? Ela ficava acordada, uma mão na barriga, sentindo os chutes poderosos da filha, e jurava protegê-la. A pressão sobre o Marcus estava se tornando insuportável. Ele era um homem sitiado. Isabela, fiel à palavra dela, tinha começado a falar com a imprensa de tabloides, pintando a si mesma como a vítima de coração partido, fiando uma história de um homem que tinha prometido a ela o mundo. A história dela, combinada com o escândalo financeiro e o desaparecimento da Chloe, criou uma tempestade perfeita. Império de magnata milionário desmorona em meio ao escândalo, gritou uma manchete. Desesperado, Marcus fez a única coisa que vinha evitando. Ele convocou uma coletiva de imprensa. De pé diante de uma parede de câmeras, o rosto pálido e abatido, ele parecia uma sombra do que era antes. Eu sei que tem havido muitos rumores, ele começou, a voz tensa. Minha empresa está enfrentando um ataque coordenado e minha família está passando por um momento privado e doloroso. Minha esposa Chloe, eu a amo mais que tudo. Chloe, se você está assistindo isso, por favor volte para casa. A gente pode consertar isso. Eu faço qualquer coisa. Por favor, só me deixa saber que você e nosso bebê estão seguros. No chalé dela, Chloe assistiu à transmissão no laptop, o coração uma pedra fria e pesada no peito. O apelo público dele era uma performance. Outro movimento calculado para retomar o controle da narrativa, para pintá-la como uma fugitiva instável e emocional. Ele não a amava. Ele amava a ideia dela, a estabilidade que ela fornecia. Ela era o acessório perfeito para a vida perfeita dele. Ela pegou o celular descartável. Era a hora do movimento final. Frank, ela disse, a voz firme e clara. É hora. Manda o arquivo completo pro Robert Kensington e manda uma cópia pro gabinete do procurador dos Estados Unidos. Ela tinha terminado de sussurrar. Era a hora do trovão. O arquivo completo, as joias da coroa como Frank chamava, era um dispositivo explosivo. Continha prova irrefutável de fraude eletrônica, informação privilegiada e conspiração para fraudar a Omnicorp. As cópias dos e-mails pessoais do Marcus, que o Frank tinha obtido legalmente através de uma intimação relacionada a um processo civil fabricado, eram particularmente condenatórias, detalhando o esquema inteiro nas próprias palavras arrogantes do Marcus. Robert Kensington recebeu o pacote via entregador na propriedade particular dele em Virgínia. Uma hora depois, ele formalmente e publicamente retirou a oferta de fusão da Omnicorp, citando uma falha catastrófica de due diligence e uma perda completa de fé na liderança da Aura Innovations. No dia seguinte, o procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York anunciou uma investigação federal em escala completa sobre Marcus Thorne e sua empresa. A ação da Aura não só caiu. Ela despencou de um penhasco. O império estava oficialmente queimando. Mas em meio ao caos, Gavin Price finalmente conseguiu uma pista. Um dos especialistas forenses digitais dele, perseguindo o fantasma de uma migalha digital, encontrou o único endereço IP fortemente anonimizado vindo de uma torre de celular remota na zona rural da Pensilvânia. Tinha sido usado uma vez por menos de um minuto para acessar a conta de e-mail antiga da Chloe, provavelmente um momento sentimental de fraqueza. Não era muito, mas era suficiente. Gavin fez referências cruzadas da localização do sinal com aluguéis de propriedades, registros fiscais, qualquer coisa que ele conseguisse encontrar. Ele finalmente chegou num chalé isolado à beira de um lago alugado 6 semanas atrás por dinheiro por uma mulher chamada Catherine Miller. A foto na carteira de motorista falsa que o Frank tinha conseguido era boa, mas o software de reconhecimento facial do Gavin era melhor. Era 98,7% de correspondência com Chloe Thorne. Marcus recebeu a ligação quando estava saindo do escritório do advogado, a palavra acusação ainda ecoando nos ouvidos. Eu a encontrei, Gavin disse. Um chalé no Lago Valen, Poconos, Pensilvânia. Estou te mandando o endereço agora. Todo instinto disse pro Marcus mandar os advogados, mandar o Gavin lidar com isso através de intermediários. Mas isso estava além disso. Isso era primitivo. Ele precisava vê-la, entender. Ele entrou no carro e dirigiu 6 horas direto pro norte, a mente dele uma tempestade de raiva,
arrependimento e um fragmento de algo que ele não conseguia nomear. Ele chegou quando o crepúsculo estava se instalando, o céu uma explosão de laranja e roxo sobre o lago quieto. O chalé era pequeno, rústico, com fumaça enrolando de uma chaminé de pedra. Ele a viu pela janela, sentada numa cadeira de balanço, um livro no colo, a silhueta dela emoldurada pelo brilho quente de uma luminária. Ela estava ainda mais grávida do que ele lembrava, a barriga redonda e cheia. Ela parecia em paz. A visão disso mandou uma nova onda de fúria e perda através dele. Ele caminhou até a porta e bateu. Chloe não estava surpresa. Ela tinha sabido em algum nível que esse dia chegaria. Ela tinha visto o carro desconhecido subir pela longa entrada de cascalho. Ela levantou devagar, a mão descansando na barriga, e abriu a porta. Ele estava terrível. Tinha perdido peso. Os olhos estavam fundos e o terno caro estava amarrotado. O titã da indústria tinha ido embora, substituído por um homem assombrado e quebrado. Chloe, ele respirou, a voz rouca. Marcos, ela respondeu, a voz calma, desprovida da emoção que ele esperava. Não havia medo, nem raiva, apenas uma quietude profunda e cansada. Por quê? Ele perguntou, a única palavra englobando tudo. Por que me destruir? Por que não simplesmente se divorciar de mim? Pegar metade e ir embora? Por que você não quebrou só uma promessa para mim? Ela disse, o olhar inabalável. Você quebrou a lei. Você fraudou pessoas que confiaram em você. Você construiu nossa vida inteira numa fundação de mentiras, não só pessoais, mas profissionais. Isso não foi sobre dinheiro. Eu nunca quis seu dinheiro. Isso foi sobre consequências. Eu te amava, ele disse, e soou como uma súplica. Não. Chloe o corrigiu gentilmente. Você amava que eu era previsível, que eu era um ativo estável no seu portfólio. Você não tem ideia do que é amor, Marcos. Amor é honestidade. Amor é respeito. Amor não é deixar a pessoa para quem você jurou sua vida descobrir sobre seu caso pela mensagem de texto de uma amiga. Ele estremeceu como se tivesse sido atingido. Isabela, ela não significava nada. Foi um erro. Um erro estúpido e colossal. Ela era um sintoma, não a doença, Chloe disse. A doença é sua ambição, sua ganância. Ela consome tudo que toca. Eu, nosso bebê, sua empresa, tudo. Enquanto ela falava, uma dor aguda e repentina irradiou pela parte inferior das costas dela. Ela ofegou, a mão voando para a barriga. Os olhos do Marcos se arregalaram em alarme. O que foi? O que há de errado? O bebê. Ela respirou, se apoiando no batente da porta enquanto outra contração, mais forte dessa vez, a agarrava. Ela está vindo. A ironia era impressionante. Ali, no acerto de contas final com as ruínas da vida deles entre eles, a filha deles tinha decidido entrar no mundo. O homem que tinha despedaçado o mundo dela era a única pessoa a quilômetros de distância que podia ajudá-la. O mundo pro Marcos Thorne sempre foi uma série de riscos calculados e resultados gerenciáveis. Era um tabuleiro de xadrez onde ele era o grande mestre, sempre 3 jogadas à frente. Mas enquanto Chloe ofegava, o rosto dela uma máscara de dor, e se apoiava no batente da porta do esconderijo rústico dela, o tabuleiro foi violentamente varrido da mesa. Não havia cálculos, nem estratégias, nem alavancagem a ser aplicada. Havia apenas o imperativo biológico cru e aterrorizante se desdobrando diante dele. A vida que ele tinha sistematicamente destruído estava agora muito literalmente forçando uma nova a existir, e ele era o único ali para testemunhar. Pânico, frio e absoluto, era uma sensação estranha. Ele moveu os membros, sentindo-se desconectado do cérebro. Tá bom, ele se ouviu dizendo, as palavras soando vazias e inúteis. Ele a guiou para longe da porta, as mãos dele pairando incertamente em volta dela, com medo de tocá-la. Com medo de não tocar. O hospital? Onde fica o hospital? Na mesa, Chloe conseguiu dizer entre dentes cerrados. Minha bolsa, chaves. A viagem foi um borrão frenético e surreal. Ele a colocou no banco do passageiro do Audi impecável dele, o couro luxuoso um contraste chocante com o drama humano se desdobrando. Ele mexeu na bolsa hospitalar pré-arrumada dela, encontrou o endereço que ela tinha rabiscado num bloco, e socou no sistema de navegação do carro. Centro Médico Regional de Scranton, 37 quilômetros. Poderia muito bem estar na Lua. Ele dirigiu com uma velocidade que beirava a imprudência, os nós dos dedos brancos no volante. O ronco suave do motor alemão era pontuado pelas respirações agudas e rítmicas da Chloe. A cada suspiro doloroso do banco ao lado dele, um pedaço da realidade cuidadosamente construída dele se desintegrava. A acusação federal pendente,
Os bilhões em valor de acionista que ele tinha incinerado, a humilhação pública orquestrada pela Isabela, tudo desapareceu num rugido de fundo abafado e insignificante. A única coisa real era a estrada rural sinuosa e tortuosa da Pensilvânia, a voz estéril da senhora do GPS contando regressivamente os quilômetros, e a força elemental poderosa de uma vida exigindo sua entrada no mundo. Ele olhou de relance para Chloe. A cabeça dela estava jogada para trás contra o apoio de cabeça, o cabelo úmido de suor. O rosto dela, geralmente um estudo em compostura calma, estava contorcido com um esforço que ele não conseguia começar a compreender. Ele tinha visto ela comandar salas de reunião, encantar filantropos e navegar as águas sociais traiçoeiras de Washington DC com graça sem esforço. Ele nunca tinha visto ela tão vulnerável, tão poderosa. Essa era uma força além de dinheiro ou influência. Era antiga e absoluta, e ele não era nada mais que um motorista na presença dela. Só respira. Ele se pegou sussurrando, ecoando o conselho inútil que tinha ouvido em filmes. Ela lançou um olhar de fúria tão pura e não adulterada que ele recuou fisicamente. Não se atreva a me dizer para respirar. Ela rosnou, uma onda de dor crescendo. E então, quando a contração cedeu, o corpo dela ficou mole, a voz suavizando para um sussurro. Só dirige. Ele pressionou o acelerador, o coração batendo contra as costelas. Isso era culpa dele. Tudo. O estresse, a fuga, o esconderijo. Ele tinha feito isso com ela. Ele tinha pegado a gravidez serena e feliz dela e transformado numa provação desesperada de fugitiva. Se algo acontecesse com ela ou com o bebê, o pensamento era um buraco negro que ameaçava engoli-lo inteiro. Pela primeira vez, Marcus Thorne, o mestre do universo, começou a rezar. Ele não sabia para quem estava rezando, mas rezou com o fervor desesperado de um homem que finalmente tinha percebido que não estava e nunca tinha estado no controle. A sala de emergência do Scranton Regional era uma cacofonia de caos organizado, um mundo longe das alas privadas silenciosas do Sibley Memorial Hospital onde o nascimento de Olivia deveria ter acontecido. Uma enfermeira de triagem de rosto severo e comportamento formidável deu uma olhada na Chloe e imediatamente gritou ordens, tirando Marcus do transe dele. Em minutos, Chloe estava numa cadeira de rodas sendo levada rapidamente em direção à ala de maternidade. Marcus seguiu mudamente na esteira dela, ainda segurando a bolsa hospitalar. Uma enfermeira diferente, uma mulher de olhos gentis chamada Mary, o parou nas portas duplas. Só família além desse ponto, ela disse, a voz gentil mas firme. Você pode esperar na sala de espera. Vamos vir te buscar quando tiver notícia. Eu sou o pai, Marcus disse, as palavras soando estranhas e não merecidas na língua dele. Os olhos da enfermeira vacilaram com ceticismo enquanto ela absorvia o terno caro mas amarrotado dele, o queixo sem fazer a barba e o olhar frenético e assombrado nos olhos dele. Ele não parecia um pai expectante. Ele parecia um homem que tinha acabado de rastejar de um destroço. Do corredor, a voz da Chloe cortou o ar. Deixa ele entrar, Mary. A voz dela estava tensa, mas tinha uma nota inconfundível de comando. As sobrancelhas da Mary dispararam em surpresa, mas ela assentiu. Tudo bem então. Veste o avental. A sala de parto era pequena, estéril e cheia do brilho intimidador de equipamento médico. Cheirava a antisséptico e ansiedade. As próximas 8 horas foram um cadinho. Marcus era um fantasma na sala, uma testemunha silenciosa de uma batalha na qual ele não tinha parte em lutar. Ele assistiu enquanto a exaustão da Chloe dava lugar a uma resistência sobre-humana. Ele viu os médicos e enfermeiras trabalharem em volta dela com uma eficiência calma e praticada. Ele buscou gelo picado. Ele segurou um pano frio na testa dela. Quando ela gritou em agonia, apertando a mão dele com uma força que ameaçava estilhaçar seus ossos, ele não puxou a mão. Ele só segurou firme, ancorando ela, oferecendo a única coisa que lhe restava dar, sua presença. Nesse cadinho, a autoilusão dele foi queimada. Ele viu com clareza horrível as duas mulheres às quais ele tinha amarrado sua vida. Isabela, com seus dramas fabricados, suas birras calculadas, sua beleza que era tão profunda quanto uma fotografia. E Chloe, que estava atualmente realizando um feito de coragem primitiva tão crua que empequenarrava toda a conquista de sala de reunião que ele já tinha celebrado. Ele tinha trocado uma montanha por um monte de areia, um diamante por um caco de vidro. A estupidez pura e monumental das escolhas dele caiu sobre ele, e a vergonha era um peso físico pressionando o ar para fora dos pulmões dele. Então, justo quando a primeira sugestão de alvorada estava rompendo pelas persianas da janela do hospital, o mundo mudou. Um último empurrão desesperado da Chloe, um coro de encorajamento das enfermeiras, e então um novo som encheu a sala. Um choro fino e trêmulo,
Um som que perfurou através da exaustão, da dor e do arrependimento. Era o som de um novo começo. É uma menina, o médico anunciou, a voz dele brilhante. Você tem uma filha linda e saudável. Eles colocaram o bebê enrolado no peito da Chloe. Ela era uma bagunça de lágrimas e suor, completamente esgotada. Mas quando ela olhou para baixo para a criaturinha minúscula e enrugada nos braços dela, um olhar de amor profundo e transcendente tão intenso iluminou o rosto dela que tirou o fôlego do Marcus. Ele estava olhando para uma obra-prima, uma Madonna e criança, uma imagem sagrada que ele não tinha direito de estar testemunhando. A enfermeira, Mary, gentilmente pegou o bebê para ser pesado e limpo. Ela se virou pro Marcus, uma suavidade conhecedora nos olhos dela. Gostaria de segurar sua filha, papai. As mãos dele tremeram enquanto ela colocava o pacote impossivelmente pequeno nos braços dele. Ela pesava quase nada. Ainda assim parecia mais pesada que o mundo inteiro dele desmoronando. Ele olhou para baixo pro rosto dela, um nariz perfeito em miniatura, uma boca de botão de rosa, uma cobertura de cabelo fino e escuro. Ela era real. Ela era dele. E ele quase tinha perdido ela antes mesmo de conhecê-la. Enquanto o bebê, a filha dele, se mexia nos braços dele e abria os olhos pela primeira vez, ele viu olhos que eram exatamente do azul penetrante da mãe dela. As últimas defesas do Marcus Thorne desmoronaram em pó. Ele quebrou. Um soluço profundo e silencioso sacudiu o corpo dele, e lágrimas que ele não sabia que era capaz de derramar escorreram pelo rosto dele, respingando no cobertor rosa suave da criança que ele não merecia. Ele estava segurando seu legado. Não a Aura Innovations, não a fusão Omnicorp, não o portfólio de ações, essa vida perfeita e inocente de 7 libras. Essa era a única coisa que alguma vez tinha realmente importado, e ele tinha tratado ela e a mãe dela como um ativo descartável. Os próximos 3 dias passaram num estado de sonho estranho e silenciado. Marcus nunca saiu do hospital. Ele dormiu, quando dormiu, na cadeira dura de plástico de visitante, acordando com torcicolo e uma doroca no peito. Ele comeu sanduíches de máquina de venda automática e bebeu café amargo. Ele existia numa trégua silenciosa e não dita com a Chloe. Eles não falaram sobre os advogados, as acusações ou o futuro. Eles falaram só da Olivia. Ela pegou a mamadeira. Acha que você poderia trocar ela. Escuta. Ela tá fazendo um barulhinho. Ele aprendeu os ritmos alienígenas de um recém-nascido. Os espirros surpreendentemente altos, os dedinhos que agarravam que se enrolavam em volta dos dele com força surpreendente, o cheiro suave e leitoso da pele dela. Ele assistiu Chloe, os instintos maternos dela entrando em ação com uma graça natural feroz. Ele viu o jeito que ela segurava Olivia, o jeito que ela sussurrava para ela, o jeito que todo o ser dela parecia suavizar e focar quando a filha deles estava nos braços dela. Ele era um espectador da formação de uma família da qual ele tinha sido ejetado pela própria mão. O telefone dele tocava incessantemente. Seus advogados, membros do conselho em pânico, o irmão frio dele. Ele saía para o corredor para atender as ligações, a voz dele um murmúrio baixo e derrotado enquanto ele ouvia os relatos das últimas convulsões da morte do império dele. Então ele desligava. Respirava fundo para se recompor e voltava para o quarto 314, de volta para o espaço quieto e sagrado onde a única coisa que importava era a respiração constante e rítmica da filha dele dormindo. Era um ciclo brutal e implacável de punição e graça. No terceiro dia, Frank Miller chegou. Ele era um homem robusto e despretensioso nos seus 60 e poucos anos, com olhos gentis e uma presença que irradiava a competência quieta. Ele cumprimentou Chloe com um sorriso caloroso e paternal antes do olhar dele cair no Marcus. A gentileza nos olhos dele desapareceu, substituída por uma avaliação plana e fria. Ele era um protetor, e Marcus era a ameaça. A chegada dele foi o sinal. A trégua tinha acabado. Enquanto Frank ajudava Chloe a arrumar os poucos pertences dela, Marcus ficou de pé na janela segurando Olivia uma última vez. Ele bebeu cada detalhe do rosto dela, tentando gravar na memória. Falei com meus advogados, ele disse, a voz rouca, sem se virar. Eles estão estruturando um fundo fiduciário. Tudo que sobrar depois que o governo terminar comigo vai para ele. Vai estar no nome da Olivia. Irrevogável, intocável. Você e ela vão estar protegidas pela vida. Chloe ficou em silêncio por um momento, dobrando um cobertorzinho. Eu te disse, Marcus, eu não quero seu dinheiro. A voz dela era suave, mas o fio de aço ainda estava lá. Não é mais meu dinheiro. É dela. Ele respondeu, finalmente se virando para encarar ela. É a única coisa limpa que me resta para dar a ela. Um começo. Livre de mim.
Ele olhou para baixo para o bebê minúsculo nos braços dele. Chloe, eu vou poder vê-la no futuro. Talvez. A pergunta era uma súplica crua, despojada de todo artifício e orgulho. Chloe olhou para ele, o olhar claro e inabalável. Ela não estava olhando para ele com ódio, mas com uma tristeza profunda e sem fundo. Essa vai ser a decisão da Olivia para fazer, ela disse, a voz uniforme. Quando ela tiver idade suficiente para saber a verdade toda e entender, você pode escrever para ela. Vou guardar as cartas para ela. Mas você tem que conquistar o direito de ser o pai dela, Marcos. Você precisa encarar o que fez. Pagar sua dívida, não só para a lei, mas para você mesmo. Você tem que se tornar um homem do qual uma filha possa um dia se orgulhar. Ele sabia que ela estava certa. Era mais do que ele merecia. Ele assentiu devagar, um nó se formando na garganta. Ele caminhou até onde Chloe estava de pé e gentilmente, reverentemente colocou a filha deles no bebê conforto que o Frank estava segurando. Ele se abaixou e pressionou um beijo na testa da Olivia, um toque de fantasma. Ele deixou os lábios permanecerem por um momento, respirando o cheiro dela uma última vez. Ele se endireitou e olhou para Chloe, os olhos dele transmitindo um universo de desculpas que ele nunca poderia adequadamente expressar. Adeus, Chloe. Adeus, Marcos. Então ele se virou e saiu da sala do hospital, da ala de maternidade, das vidas deles. Ele não olhou para trás. Ele caminhou para fora pro sol forte do meio-dia em direção à tempestade que aguardava de agentes federais, desgraça pública e os longos anos solitários de expiação que estavam à frente. Chloe o assistiu ir, sentindo não um senso de vitória, mas de finalidade profunda e sombria. O grande e poderoso Marcus Thorne tinha ido embora, deixando apenas um homem quebrado no lugar dele. Ela se virou pro Frank, um pequeno sorriso cansado finalmente tocando os lábios dela. Vamos para casa, Frank. Sim, senhora, ele disse, a voz cheia de calor enquanto ele gentilmente levantava o bebê conforto. Enquanto eles dirigiam para longe do hospital, deixando os destroços da vida antiga dela para trás, Chloe olhou para baixo para Olivia, dormindo pacificamente no assento dela. A gaiola dourada era uma pilha de cinzas. O império tinha desmoronado. Mas ali, naquele carro, indo em direção a um chalé pequeno e quieto perto de um lago, ela tinha tudo que alguma vez tinha realmente importado. Ela não era mais apenas uma esposa, uma vítima ou uma fugitiva. Ela era mãe. Ela era uma sobrevivente. Ela era livre. Ela estava de pé numa fundação nova, uma que ela tinha forjado sozinha das chamas da traição. Uma fundação construída não em riqueza ou mentiras, mas em coragem, verdade e no amor feroz, inflexível e inquebrável de uma mãe. A estrada à frente era incerta, mas pela primeira vez em muito, muito tempo, era inteiramente dela. E aí, o que você achou dessa história? Sério, pensa comigo por um segundo. A Chloe poderia ter simplesmente aceito a traição. Poderia ter ficado quieta. Poderia ter se contentado com a vida luxuosa e fingido que não viu nada. Afinal, quantas mulheres não fazem exatamente isso? Engolem a dor, escondem as lágrimas, mantêm as aparências. Mas ela não fez isso. Ela escolheu algo muito mais difícil. Ela escolheu a verdade. Escolheu a justiça. Escolheu a dignidade dela e o futuro da filha acima de qualquer conforto material. E olha, não foi só sobre o Marcos ter traído ela com a Isabela. Isso foi a ponta do iceberg, sacou? Quando ela começou a investigar de verdade, descobriu que o homem com quem tinha se casado não era só infiel, ele era um criminoso. Um cara disposto a fraudar investidores, manipular ações, construir um império em cima de mentiras e crimes financeiros. Imagina você descobrir isso. Que a pessoa que dorme do seu lado, que você confia, que vai ser pai do seu filho, é capaz de tudo isso. A coragem que ela teve não foi só de sair. Foi de fazer o cara pagar pelo que fez. De garantir que ele não ia simplesmente se safar, dar uma desculpa esfarrapada e continuar destruindo outras vidas. E aqui vai uma reflexão pesada para você. Quantas vezes a gente aceita migalhas achando que é o banquete completo? Quantas vezes a gente fica em relacionamentos, empregos, situações que estão nos destruindo por dentro só porque parece mais fácil do que recomeçar do zero? A Chloe tinha tudo do ponto de vista material. Casa linda, dinheiro, status social. Mas ela não tinha a única coisa que realmente importa: respeito. E ela entendeu que criar uma filha vendo a mãe aceitar desrespeito ia ensinar para Olivia que mulher tem que engolir sapo para manter as aparências. Não, senhor. Não é assim que funciona. Ela ensinou para a filha, mesmo antes da menina nascer, que mulher tem valor. Que verdade importa. Que consequências existem.
Que você não constrói felicidade em cima de mentira. Agora pensa na situação do Marcos. O cara tinha literalmente tudo. Empresa bilionária, mulher incrível, filho a caminho. E ele jogou tudo fora por quê? Por uma modelo que só queria o dinheiro dele? Por ego? Por achar que era esperto demais para ser pego? E a parte mais triste. Ele só entendeu o valor do que tinha quando perdeu tudo. Quando viu a filha dele nascendo. Quando segurou aquele bebezinho minúsculo nos braços e percebeu que aquilo era o único legado real dele. As empresas vêm e vão. O dinheiro pode evaporar. Mas família? Amor verdadeiro? Isso é o que fica. E ele destruiu isso com as próprias mãos. A cena do parto foi o momento de verdade dele, não foi? Ali não tinha mais jogo. Não tinha mais máscara. Não tinha mais CEO poderoso fazendo manobra corporativa. Era só um homem quebrado vendo o milagre da vida acontecer e entendendo, tarde demais, o que realmente importa. E sabe o que eu acho mais poderoso nessa história toda? A Chloe não buscou vingança. Ela buscou justiça. Tem uma diferença gigante aí. Vingança seria ela vazar as informações só para humilhar ele, para ver ele sofrer, para sentir aquele gostinho de toma, quem mandou me trair. Mas não foi isso. Ela expôs crimes reais. Fraude financeira. Manipulação de mercado. Coisas que prejudicavam não só ela, mas centenas de investidores, funcionários, pessoas que confiaram nele. Ela fez o que era certo, mesmo sendo a coisa mais difícil. E no final, ela não ficou esperando o perdão dele, nem pedindo para ele voltar. Ela estabeleceu condições claras. Se ele quisesse algum dia ter um relacionamento com a filha, teria que conquistar esse direito. Teria que virar um homem digno de ser chamado de pai. Não é sobre dar segunda chance de graça. É sobre dar a oportunidade de redenção para quem está disposto a fazer o trabalho duro de mudar de verdade. Então agora eu jogo a pergunta para você. Se você estivesse no lugar da Chloe, o que faria? Conseguiria ter a frieza de planejar uma saída tão calculada? Teria a coragem de abrir mão de toda aquela segurança financeira para recomeçar do zero? Conseguiria perdoar, mesmo que parcialmente, deixando a porta aberta para o futuro? Ou se você fosse o Marcos, você perceberia o que realmente importa antes de perder tudo? Teria a humildade de aceitar as consequências e trabalhar para se tornar uma pessoa melhor? Essas são perguntas que ficam, né? Porque no fundo mesmo, essa história não é só sobre traição e vingança. É sobre escolhas. Sobre prioridades. Sobre o que a gente valoriza de verdade na vida. É fácil julgar os dois lados. Ah, ela foi muito dura com ele. Ou ele mereceu tudo isso e mais. Mas a verdade é que relacionamentos são complexos. Pessoas são complexas. E todo mundo tá fazendo o melhor que pode com as ferramentas emocionais que tem. O que diferencia a Chloe é que ela teve clareza. Ela sabia o que não aceitaria. Sabia qual linha não podia ser cruzada. E quando essa linha foi cruzada, ela não ficou se enganando, não ficou naquele ciclo de ele vai mudar, vai melhorar, foi só uma vez. Ela teve amor próprio suficiente para dizer: não, isso não é o que eu mereço, e não é o tipo de ambiente que eu quero para o meu filho crescer. E isso, meus amigos, isso é poder real. Não é o poder de ter dinheiro, de comandar empresa, de aparecer em revista. É o poder de conhecer seu próprio valor e não negociar ele por nada nesse mundo. Então fica aqui minha reflexão final para você que acompanhou essa história até o fim. Qual é a sua linha? O que você não aceita na sua vida? E mais importante, você teria coragem de defender essa linha quando fosse necessário, mesmo que custasse tudo que você construiu. Porque é fácil ter princípios quando não custa nada. O teste de verdade é quando defender seus valores significa perder conforto, segurança, a vida que você conhece. A Chloe passou nesse teste. Ela escolheu a própria alma ao invés da gaiola dourada. E agora ela tá livre. Com a filha. Começando de novo. Sem mentiras, sem fachada, sem ter que fingir que tá tudo bem quando não tá. Ela tá construindo uma vida real. Não perfeita, mas verdadeira. E cara, isso vale mais que todo o dinheiro do mundo. Se você curtiu essa história de coragem, transformação e a força que a gente nem sabia que tinha até precisar usar, me faz o favor? Deixa aquele like para eu saber que você conectou com a mensagem. Compartilha com alguém que precisa ouvir que tem valor, que merece respeito, que pode recomeçar quantas vezes for necessário. E se inscreve no canal. Ativa o sininho porque toda semana tem história nova aqui. Histórias reais de pessoas reais enfrentando situações que a gente só vê em filme, mas que acontecem todo dia com gente como eu e você. Seu apoio é o que mantém esse trabalho rodando. É o que me motiva a continuar trazendo essas narrativas poderosas que fazem a gente parar e pensar sobre as próprias escolhas.
Valeu demais por ter ficado até aqui. Sério mesmo. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, lembra. Você vale muito mais do que qualquer mentira está disposta a fazer você acreditar que vale. Um abraço forte e até a próxima.